Senhoras, senhores, senhoros, está começando ela, a maravilhosa, a deliciosa, Jingle Bell Rock, já falava o clássico cancioneiro, inglês, né? Americano, italiano, italiano, Jingle Bell, Edson Júnior! É do Catar! Não, acabou! Não! Já explodimos o Catar, não, já fomos embora, do Catar. Glória a Deus. Meu Deus como diria como é que é o nome do pastor? Glória a Deus. Achei que era o Aguarinha. O cabo... Não, o cabo da Ciolo. Edson Júnior. Essa é... Prospectiva, Edson Júnior. É a Rospectiva. É Rospectiva, Edson Júnior. Tá, entendi. Agora entendi. Entendeu? Porque é a Rotaspectiva de Natal. Hoje é dia 24, hoje é véspera de Natal. As pessoas estão ouvindo a gente, podem estar ouvindo a gente na sua ceia. Deu ruim. Fui eu que apertei o botão pra mutar meu microfone sem querer. Ai, que susto. Ele morreu. Não, eu mutei meu microfone sem querer. E agora? Agorinha. Ai, fiz cagada. Mutei meu microfone sem querer. Mas eu não recomendo você ouvir a gente na ceia, porque a gente fala muito mal de coisas que a gente pode gerar brigas na sua família. Né, Edson Júnior? Como, por exemplo, de Jesus. Não, esse não. Mas de Messias, talvez. Vamos falar de Jesus hoje, Edson Júnior. Ele que foi o namorado da Madonna até muito tempo atrás. E depois foi pra Fazenda. Ele foi pra Fazenda? Não sei, chutei, não sei. Não, o que foi pra Fazenda foi o... Sabe o amigo do Neymar? Começou a namorar. O Neidrasto. É o Neidrasto. Ele foi pra Fazenda. Exatamente. O Neidrasto foi pra Fazenda. Não sei se foi, se saiu, se ficou. Eu acho que chegou a minha comida. Eu posso comer enquanto eu faço esse programa. Hoje é dia... Eu estou fazendo jornal enquanto eu faço esse programa. Que delícia, Edson Júnior. Mas hoje... porque ontem, pelo amor de Deus, né? Ontem, pra quem não sabe, foi sexta-feira, né? Porque hoje o programa tá saindo no sábado. Véspera, né? Ontem foi um dia que, como foi sexta-feira, você sextou muito, né, Edson Júnior? Não, porque nós estamos gravando isso na terça e ontem o podcast que nós participamos. Terça hoje convidados. A gente ficou até menos. Hoje, sexta-feira. Por isso que eu ainda estou sem voz. Hoje, terça-feira, é dia da gravação, é aniversário da minha irmã. Por isso que nós estamos comendo. Por isso nós pedimos comida. Porque a gente falou, aniversário da Carol, nós vamos pedir uma comida japonesa em homenagem à Carol. Tá. Porque sua irmã nem mora aí, né? Nem mora em outro estado, diga-se de passagem, né? Mas faz diferença? É o aniversário dela! Nós vamos comer comida japonesa pra celebrar. O fato dela não estar conosco não é a problema dela, né? Exatamente. Eu fiz um pix pra ela. Não tá porque não quer. Eu fiz um pix pra ela de presente de aniversário. Falei, você quer comer comida japonesa? Eu vou fazer um pix pra você comer aí, porque não vai dar pra eu comprar pra você, né? E se eu for mandar daqui pra aí, vai estragar, eu acho, né? Porque é crua, né? Então eu não sei. Mas enfim, Edson Júnior, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses novos dias. As alegrias serão de todos, é só querer. Mas, Edson Júnior, nós temos uma tradição nesse programa que é o coral de vozes do Página Laranja, no dia do Natal, cantando uma música natalina! Muito boa. Teremos coral de vozes no final deste programa, Edson Júnior. Fiquei muito feliz. Obviamente, não teremos, porque não deu tempo de gravar, né, Edson Júnior? Que bom. não deu tempo de escrever letra, não deu tempo nada. Quem sabe pra semana que vem? Quem sabe? Entendi. Ok. Quem sabe? Essa semana não deu. Essa semana a gente tava focado muito no Catar. A gente ainda tava de viagem pro Catar, né? Aí até... jet lag. O jet lag não deu tempo de gravar. Mas enfim, gente. É isso. Vamos falar sobre o que hoje, Edson Júnior? Qual que é o tema do programa de hoje? Eu tava com preguiça de gravar. Essa é a grande... Não, tava com preguiça uma ova. Não consegui mesmo. Vocês acham que é fácil montar programa? Se for só gravar... Nossa, eu juro que eu preciso contratar um editor. Eu amo editar, eu gosto. Mas é que dá tanto trabalho. Eu super passaria isso pra outra pessoa. Inteligência artificial. Pode ser também. Um dia chega nesse nível. Mas eu tenho um pouco de medo do que a inteligência artificial é capaz de fazer com a nossa gravação. Porque a inteligência artificial é capaz de ser muito mais inteligente do que eu, inclusive. Então, eu não sei se ela for medir pelo nível de inteligência dela. Muito provavelmente o programa vai ser inteiro só você falando. Entendeu? A minha parte vai cortar tudo, provavelmente.
Mas enfim. Mas aí que tá. Ou inteligência artificial, tudo que não for prestar pro programa, você corta. Não vai ter programa! Não vai ter programa. Entendeu? O programa vai ter 20 minutos. Aí a gente vira e fala assim, não, você tem que deixar o que não presta. Aí vai vazar coisa, Edson Júnior. Enfim, não funciona, Edson Júnior. Eu quero saber onde tá o roteiro. É o mesmo da semana passada. Ah, tá. Porque nós vamos continuar. Quer que eu mando o link? Eu mando o link de novo. Não, daqui a pouco eu acho. É que vai 3 horas pra abrir meu WhatsApp aqui também no computador, então... Ah, tá. Não, vou te... tá. Mas você pode fazer que nem eu. Você pode fazer que nem eu fiz hoje pra entrar aqui. Digitar manualmente. Não farei isso. Ai, Edson Júnior. Hoje nós... tem que digitar de vez em quando código de barra pra pagar conta. Ai, Deus que me livre. Bom, Edson Júnior. Oi. Ah, e tem um pouco do roteiro que não tá aí, viu? Que tá em outra pasta, viu? Que eu vou te mandar, é outro link. É porque hoje... Mas você não vai precisar de roteiro, Edson Júnior, porque hoje são temas que você domina muito bem. Ah, é? É. Futebol? Já falou de futebol? Nós vamos continuar o assunto da semana passada. E vamos falar sobre a morte da rainha e o contexto político e social lá do... Eu nunca entendo esse negócio. É Inglaterra, é Reino Unido, é o quê? É... Países... sei lá o quê. Reino Unido não é só Inglaterra, né? Não, é Inglaterra, Escócia e Irlanda. E ela é a rainha da Inglaterra ou do Reino Unido? Reino Unido. Somente. De tudo, então. Tudo. Da porra toda. Exatamente. E aí nós vamos falar E dos países da Commonwealth também. Commonwealth? É. O que é Commonwealth? São vários países em que os britânicos colonizaram no passado e que alguns ainda mantêm algum tipo de relação, como por exemplo tipo o Canadá. Uhum, Austrália. A Austrália também, coitados dos australianos. Também. Não é na Austrália que teve aquela polêmica que uma política eleita não quis prestar o juramento à rainha? Eu acho que foi na Nova Zelândia. Que também é a mesma coisa. Então, exatamente. Nós vamos falar sobre isso e vamos falar sobre esporte, Júnior. Hoje é a retrospectiva de esporte. Tá. E eu fiz o roteiro Eu fiz o roteiro de esporte pra você, Edson Júnior. Que bom. Só que eu acho que isso é mais um problema do que uma solução, Edson Júnior. Não, tudo bem. Vamos lá. É possivelmente mais um problema. Você quer começar com a rainha ou quer começar com o esporte? Não, vamos seguir na linha passada, que era a área política internacional. Então, tudo bem, Edson Júnior. Olha... Que eu preciso começar a lembrar aqui que teve de esporte, porque eu não vou lembrar, eu não consigo abrir o roteiro. E eu tenho tudo, Edson Júnior, eu tenho tudo aqui. Não, o roteiro... Bom. O do esporte tá no outro roteiro. Vou mandar o link do outro roteiro pra você abrir o do esporte também. Manda. Viu? Edson Júnior. Sou eu. Esse ano, a questão britânica... Britânica é só da Inglaterra ou é do Reino Unido como um todo? Reino Unido, British. E... Se eu quiser falar inglês da Inglaterra, só inglês? Ah, sim. Vá. Mas inglês nos Estados Unidos também fala inglês. Ah, não, isso aí tá errado, viu? Enfim, Edson Júnior, o contexto... England. English land. Terra de ingleses. Tá, tudo bem. O contexto... Inglaterra. Inglês, terra. Tá, o contexto inglês e o E contexto... também vamos puxar a etimologia... Não, brincadeira. Os primeiros-ministros é tudo do Reino Unido inteiro também? Dizia eu que a aritmética... Não, o primeiro-ministro é inglês. Ué, por que tá falando... Por que na Wikipédia tá falando que é o primeiro-ministro britânico Boris Johnson? Porque também mas assim, cada um tem o seu, entendeu? Quer dizer, não sei também. Agora também não sei, tô com sono já. É tudo confuso. Ninguém entende nada isso, entendeu? Por isso que eu tô falando. Tá tudo confuso, é tudo confuso esses negócios. Não tá, é muito claro. Tem um primeiro-ministro. Não, mas primeiro-ministro da onde? Britânico. Mas se é britânico, então ele é também dos outros países. Da Grã-Bretanha. Ele também é primeiro-ministro da Grã-Bretanha. É. E também é do Canadá, porque faz parte da Commonwealth. Não. Então tá tudo confuso, então tá errado isso aí. Não. A rainha é negócio do Canadá. O primeiro-ministro do Canadá se chama Justin Trudeau. Sim. Que estudou com Matthew Perry. Que é vocalista de uma banda. Não, o Chandler do Friends. Ah, tá. Bom, tudo bem. Edson Júnior, Oi. eu falei no programa passado que eu ia corrigir os nomes aqui por tudo. Eu não fiz bosta nenhuma, tá tudo em português mesmo, mas foda-se, eu vou fazer a minha adaptação aqui. Primeiramente, o ano já começou lá no O ano começou dia 1º de janeiro, diga-se de passagem. Por isso que eu falei primeiramente, né? Porque é 1º de janeiro. Segundamente não existe. Exatamente. O ano começou lá no Reino Unido já com polêmicas. Também no dia 1º de janeiro, porque eles seguem o mesmo calendário que nós. Exatamente. No dia 14 de janeiro, o príncipe Andrew, ou o príncipe André, o que você prefere, Júnior? André ou Andrew? Andrew. Um príncipe Andrew, da família real britânica, ele perdeu
seus direitos militares após um juiz entrar com um processo civil contra ele por questão de abuso sexual, né? A gente tem aqui que o Andrew foi acusado de abuso sexual infantil por Virginia Giuffre, que alegou que quando ela era menor de idade, ela foi traficada sexualmente, né, pelo financista americano e criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. Então, o Jeffrey Epstein fez um tráfico sexual dela, da Virginia, para o Andrew. Após intensa reação negativa às suas conexões, né, ele renunciou às suas funções públicas em maio de 2020. Então ele já falou assim, epa... Ele renunciou por livre e espontânea pressão. Por livre e espontânea pressão. Tá dando ruim, o que eu faço? Sai. Não, mas eu não quero, mas sai. Mas eu não quero, mas vai sair. Ele, tá bom. Tá, sair. Tchau, gente. Beijos. E aí, agora em janeiro de 2022, né, Andrew foi acusado formalmente por agressão sexual lá num processo em Nova York, Estados Unidos. Em março de 2022 foi feito um acordo extrajudicial em que ele pagou uma indenização em troca da retirada das acusações, Edson Júnior. Mais um pepino pra Dona Beth na época, né? Uhum. Isso respinga em tudo sobre a família real britânica, né? Que todo mundo começa a questionar que o povo banca esse tipo de gente, porque eles são mantidos com os impostos, etc. O dinheiro deles é o dinheiro nosso, né? Nós ingleses, né? Ah, sim, lógico, somos britânicos. Exatamente. Isso já foi um pouco da questão que já abalou a repercussão, a ideia e a soberania da família real, né, Edson Júnior, né? Como você comentou. Porque a gente vai ver agora, daqui a pouco, com a morte da rainha, se faz aquela pergunta. Não, você antecipou, você deu um spoiler. Ah, tá, então vou seguir. Tá, desculpa. Você contou que a rainha morreu. Volta. Ninguém volta sabia. Volta, aperta, volta aí, vou voltar. Dia 2 de julho, Edson Júnior, Rainha Elizabeth completou seu jubileu de platina, Edson Júnior. Platina. Platina. É porque aqui tá com acento, não sei quem que botou acento, entendi. Será que é porque... Não tá com acento não, era uma sujeirinha na minha tela. Ah, tá, desculpa. Misericórdia. Eu achei estranho. Jubileu de platina, Edson Júnior, da Rainha Elizabeth, marcou o 70 e 70º. Sim, senhor. O 70º aniversário de sua ascensão ao trono do Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, Edson Júnior. Ela completou 70 anos no poder, ela com seus... Então, ela também foi empossada velha, né? Não. Claro que sim, porque se faz 70 anos que ela tá no poder e ela tem 350 anos, então ela tomou posse, ela já tinha 280, mais ou menos? Não, Betinha foi rainha muito jovem. Muito jovem? Muito jovem. Ela, 90 e poucos, né? Ela tinha? Uns 20 e poucos anos, né? Mais ou menos, então. Exato. Mas não é muito jovem. 20 e poucos anos. Bom, precisa pra ser rainha, né? É o topo do cargo, né? Rainha, Tem esse ponto, né? Porque não é tipo assim, não é que ela entrou pra família real com essa idade, não. Ela virou o topo da família real com essa idade, né? E tudo por causa do tio, né? Que renuncia ao cargo pra poder se casar com a Wallis Simpsons, que era uma norte-americana que já tinha sido casada e que o rei é a autoridade máxima da igreja anglicana. A igreja anglicana não permite o casamento de divorciados. Então, como é que o rei vai casar sendo que ele não permite isso? Sendo que ele é a autoridade máxima. Ele é como se fosse o papa da igreja anglicana. Então ele fala, não, eu vou deixar porque sou eu. Não pode, né, queridão? Aí ele teve que renunciar e aí colocou a Dona Beth na linha sucessória, porque ela não fazia parte. Então não foi de morte. Não, ele renunciou. A Beth, ela assume por morte, porque o pai dela, que era o rei, no caso, morreu. É porque ela não estava na linha sucessória. Ela entra porque o tio renuncia. Quando o tio renuncia, ele renuncia em nome do irmão, pro irmão assumir. O irmão mais novo dele, o irmão seguinte. Entendi. Tipo, não ia ser a linhagem dela, ia ser a linhagem do tio. Então ia ser o filho do tio. Ela é tipo o Harry, o príncipe Harry. Ele tá lá de boa, curtindo Malibu com a Meghan Markle, legal, entendeu? Tipo, nada me atinge, até alguém renunciar. Aí alguém renunciou e aí deu ruim. Entendi. Só pra te explicar, que Inglaterra é o país, a Grã-Bretanha é a ilha, Inglaterra, País de Gales e Escócia, e o Reino Unido é a maior parte disso, que entram, além da Inglaterra, País de Gales e Escócia, entra a Irlanda do Norte, tá?
Então é tudo isso daí, entendeu? É só pra confundir mais ainda, né, gente? Pra quê? Por que não junta tudo e faz um nome só, gente? Ai, para com isso. Não, tá tudo errado isso aí, viu? Tá tudo errado. Não, eu tá. vou... Se tá, é porque tá certo. Quem está falando que está errado é você. Tanto é que na Olimpíada eles competem como Grã-Bretanha. Ai, que da hora. Aí sim, a gente podia competir na Olimpíada também como América do Sul. E aí entrar o Brasil, a Argentina, a Uruguai. Imagina que legal que ia ser. Não ia fazer diferença nenhuma. É, porque é tudo uma bosta. São todos ruins. Na Copa do Mundo... O Brasil é mais ou menos. É Inglaterra e Gales, né? Eles competem entre si. Eles competem separados. Todos eles competem separados. Muito bem. Então também ia ser uma porcaria. No fim das contas não ia resolver nada. Vamos ficar aqui só com nós mesmo. Imagina juntar tudo peso com o real. Ia ficar peso real, Júnior. Isso aí é nome de medida de embalagem de comida. Comunistas, né? Também. Comunistas. Ó o Papai Noel passando. O Papai Noel tá passando aqui. Olha que da hora. Ô, Júnior. Oi. Isso talvez trouxe um pouco mais de fôlego pra família real que tava abalada por causa do negócio do Andrezinho, né? Não é questão até de fôlego, né? É mais assim, é uma situação, né? Ela se torna, então, a monarca mais tempo. Ela já era, né? Mas assim, apenas se completa, né? Como a monarca mais tempo na história, no cargo, né? É a mais longeva, né? E então ela entra pra história e aí dá aquela abafada, né? Óbvio que alguém vai lembrar, né? Ainda mais Inglaterra, né? Tem os tabloides, né? Então sempre vai ser trazida à tona essa situação, né? Mais cedo ou mais tarde. Mas assim, ela tem, lá né, é muito forte sua... a fofoca da família real, né? Nossa, demais. Pra eles, mas ela tem todo o seu mérito, né, Dona Beth, ao longo de todos esses anos. Só pra gente entender mais ou menos, não é a mesma questão que eles têm com a questão nossa, brasileira, né? Porque, por exemplo, eles não veem a família real como a gente vê o nosso presidente, por exemplo, né? Pra eles é algo muito maior, como né? Algo bosta? Muito... Não, eu tô falando na questão, inclusive, de costumes, né? Porque, por exemplo, as fofocas aqui com relação a presidente, governador, deputados, não tem o mesmo peso pra gente do que tem uma fofoca da família real pra eles, né? Tipo, o presidente é corno, teve o governador que fazia suruba, quem mais? É praticamente a família real britânica. Exato. Exatamente, mas é que pra gente essas notícias vira piada, não vira... Uau, que escândalo! Lá no final das contas também acaba virando no final, né? Mas assim, é uma pressão muito forte, mas pra eles é mais escândalo do que repito, piada, né? não é? Tem o documentário, né? Harry e Meghan mostra o que a imprensa britânica fez com a Meghan Markle logo assim que ela assume o relacionamento com o príncipe Harry e que leva depois eles a renunciarem aos... Tá na notícia também? Não. Acho que porque foi no passado. Eles renunciam aos seus títulos e aos seus cargos junto à realeza. Devido a toda essa situação, toda a pressão que a imprensa, os tabloides colocam, tanto é que o documentário ele basicamente mostra um processo que a Meghan Markle move contra um dos tabloides, por ter publicado sem a permissão dela uma carta que ela mandou ao pai. Nossa, gente, e lá é muito baixa essa questão, né, Júnior? Total. Os tabloides pagaram pro pai dela, que o pai e a mãe são divorciados, né? Ela não conviveu, ela conviveu bastante com o pai, mas depois de um tempo eles estavam meio afastados. Então um tabloide pagou pro pai dela fazer fotos assim de paparazzi, assim, tipo, olha, pai de Meghan Markle é flagrado fazendo exercícios para entrar em forma para o casamento. Meu Deus, pra que... Qual que é o sentido, gente? E ele topou, e ela né? não é britânica, né? Não, mas ele ganhou uma graninha, né? E aí ele foi desconvidado para o casamento devido a... Não sabia desse bafão. Gente, mano, tá certo, eu também concordo com isso. Então, completando a história da Meghan Meghan Markle... Você também faria isso? Assista o documentário. Você faria isso, Edson Júnior, também? Você desconvidaria também? Depende. Tem todo um contexto. Eu entendo ela. Eu super entendo também, super faria a mesma coisa. Até porque não é uma questão de... Primeiro que eu não sei, normalmente, antes de entrar pra família, se a Meghan, ela era uma pessoa de holofotes. Eu sei que ela é artista, logo ela é uma pessoa de holofotes, mas o que eu falo assim, se ela... Porque, por exemplo, a gente tem aqui no próprio Brasil artistas que expõem sua vida pessoal nos holofotes e tem artistas que... nós na Netflix pelo 3º episódio seguido. Não tô falando da Netflix, tô falando do Brasil, inclusive. Tá mais pra Globoplay do que pra Netflix.
Mas a série tá na Netflix. Não, tudo bem, mas aí é verdade, né? É verdade. Comentamos. Olha, nem percebi. Se você não tivesse falado, não tinha nem tchuns, Júnior. E semana que vem nós vamos falar sobre os nossos filmes e séries preferidos da Netflix que a gente assistiu esse ano, Edson Júnior. Mas enfim, vamos continuar aqui. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem artistas que eles são famosos pela sua carreira, mas que não se expõem tanto à sua vida pessoal, particular. Enquanto tem outros famosos e pseudo-famosos que, muito pelo contrário, fazem questão de expor a sua vida pessoal para ficar cada vez mais na mídia, né? Então eu não sei como que a Meghan era antes dessa questão. Ela já era uma pessoa da mídia, isso eu sei, mas eu não sei se ela era uma pessoa de holofotes na sua vida pessoal ou se ela não era antes da questão da família real. Não. Então, já sabemos disso então, que ela não era uma pessoa de holofotes assim. E agora ela vem pra um processo desse e é muita baixeza. É muita baixeza. Você meter o pai, entendeu? Num negócio desse, ainda mais sabendo que a relação deles já não era... Porque assim, se a relação deles já não era... Não tô falando que não era boa, porque não, pelo que você falou, aparentemente eles conversavam, só eram distantes. Então não é que eles eram brigados, aparentemente, não sei. Não. Né? Então, era uma relação distante. E isso causou uma briga familiar, né? Essa exposição que a mídia trouxe. Então, tipo assim, é muita baixeza. É muita baixeza. Uma vez eu vi o Léo Dias comentando, olha só... Nossa, agora foi pro Léo Dias. Vai, volta pra retrospectiva. Não tem nada a ver isso daí que nós estamos falando com a retrospectiva. Eu vi o Léo Dias comentando que uma coisa é você fazer comentários e você fazer fofoca sobre pessoas que ela mesma já expõe em sua vida. Então aí ele se sente no direito de fazer o comentário a fofoca porque a pessoa já quer expor a vida dela. Ela já parte disso. Agora, tem artistas que não expõem, que são super reservados. E já chegou pra ele fofocas e ele não publicou porque ele sabe que o artista não quer isso pra vida dele, então ele não publica, né? Então, isso eu acho que, apesar de ser o Léo Dias comentando, mas eu acho que é uma coisa super interessante que as pessoas deviam levar essa ética pra vida de todo mundo, né, Edson Júnior? E dormiu gravando o programa novamente. Opa, acabou? Opa, voltei. Já acabei. Já terminei o discurso do Léo Dias, Edson Júnior. Que bom. Voltemos ao roteiro. Vamos voltar ao roteiro. Isso já é uma coisa que já mexeu também pela questão da família real. Porém, não só de família real, vivem os escândalos e os problemas e as questões do Reino Unido. No caso da Inglaterra ou da Grã-Bretanha, Reino Unido. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson renunciou ao seu cargo após uma onda de escândalos em seu governo. O que aconteceu com Boris Johnson, Edson Júnior? Bom, vamos lá. Boris Johnson, aquele cara do cabelo legal, ele... algumas polêmicas cercaram aí o Boris Johnson ao longo de todo o seu governo, né? O Boris Johnson, ele inicia como um negacionista da pandemia, né, o ano de 2020. Ele quer adotar uma política um tanto quanto agressiva em relação ao combate à Covid, até que ele pega a Covid e quase morre. Nossa. Aí ele volta atrás e fala, não, pelo amor de Deus, vamos rever toda essa situação, né? O Boris Johnson, ele... Aí depois disso tudo... Mas não é de lá, AstraZeneca? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É uma instituição, né? Diferente, né? Da mesma coisa, né? da mesma forma como aqui a gente teve a Fiocruz que participou e não tem nada a ver com o governo. Exato. E aí ele... começaram a surgir algumas polêmicas, algumas situações, né? Primeiro, ele tem um secretário, né, também lá, que é envolvido em polêmicas, em denúncias e tal. E aí começa a abalar a situação dele. Mas a situação dele já estava sendo abalada porque ele estava sendo investigado. Por quê? Porque Boris Johnson promoveu festinhas durante o período da pandemia. Mesmo depois dele quase ter morrido. Então, ele promoveu algumas festas durante o período da pandemia. E uma das festas que pegou muito mal, mas muito mal mesmo, ele fez uma festa no dia em que morreu o príncipe Philip, o marido da Dona Beth. Né? Então tudo isso começou a chamar a atenção, começou a pressionar, né, o Boris Johnson, e até que, como é um parlamentarismo, então, né, antes que fosse dado o voto de desconfiança por parte dos demais membros do parlamento, então o partido dele vai lá e fala, ô Boris,
que não é o caso aí, se retire, por favor, antes que dê ruim aqui pra gente tentar reorganizar a casa, né? Ele foi prefeito de Londres, né? Ele tinha toda uma experiência, né? Mas foram inúmeras controvérsias aí, né? Então, teve esse tipo de situação, teve outros escândalos envolvendo aí os seus assessores, mas o grande escândalo foi o Partygate, né? O chamado Partygate, as festinhas que ele promovia durante o período de pandemia, que ele mesmo proibia nos demais lugares, mas ele fazia dentro da sua casa. Olha, aí ele cai Boris, devido a esse tipo de situação. Nossa, quem te viu, quem te vê, né? Quem imaginaria que ele era desse tipo de pessoa, né? E como as coisas não tem nada a ver com a outra, né? Porque, 58 anos, o cara já não era tipo assim, um molecão que não viveu a vida, e aí você vira e fala assim, né? Não que seja justificável, mas é mais compreensível, apesar de não ser justificável, né? Uma pessoa que não viveu a vida, tá moleque agora, vai lá fazer umas cagadas, tá, beleza, né? Não é justificável, mas é compreensível. Agora o cara já tem 58 anos nas costas, né? Aí vem e faz umas negócio desse, depois de já quase ter morrido de Covid. É complicado mesmo, Edson Júnior. Exato. Aí o que aconteceu? Depois que se descobriu isso, então, e aí tinha uma situação em andamento, né, da Covid, que você não podia realizar esse tipo de reunião, ele foi multado. Ele foi multado pelo próprio governo dele, no caso, né? Porque é um governo, né? Não tem nada a ver com a monarquia, né? Aí é a parte. Então, ele foi multado por ter feito as festinhas. Então, ele entrou pra história como o primeiro chefe de Estado multado pelo próprio cargo, né? Pelo próprio governo se automultou, dele, né? Exatamente. E aí teve o problema do Chris Pincher, né? Que tinha denúncias de abuso sexual. E aí, quando estouram os casos, o Boris Johnson sabia de tudo, mas ele vai à imprensa dizendo, não tem nada a ver, acha, tá? Não sabia de nada, não. Nossa, tranquilo, gente, pelo amor de Deus, né? Mas aí, no final das contas, foi descoberto que ele sabia realmente. E aí, os próprios ministros do gabinete, né? Porque o primeiro-ministro nada mais é do que o líder dos ministros, líder de um gabinete, dos demais ministros, né? Sim. Então, os outros ministros começaram a renunciar ao cargo, porque falaram, não, eu não posso ficar com esse cara aí, esse cara é incapaz. Então, aí ele percebe que o barco tá afundando, antes de levar o voto de desconfiança, ele renuncia para poder manter o partido no poder. Muito bem. Ele renunciou no dia 7 de julho, e aí, hora que é feita a escolha de um novo primeiro-ministro, no caso, uma nova primeira-ministra, é em 5 de setembro. Então não é um processo também muito rápido, né, Edson Júnior? Não, porque eles precisam entrar em consenso, né? Ele anuncia a renúncia, mas ele permanece no cargo até que seja dado ou seja escolhido o novo primeiro-ministro. Então ele passa bastante. Aí é assim, então é um processo, né, dentro daqueles que estão lá dentro mesmo do gabinete, dos outros ministros, provavelmente é escolhido para se tornar o primeiro-ministro, o novo primeiro-ministro. Mas aí então são várias rodadas, várias situações, tem que ser observado, negociado. Eleição de papa. Mas assim, também para poder você ter a coalizão do Congresso também, né, para você poder ter, aquilo que a gente falou no programa passado, né, sobre parlamentarismo, né, votos de desconfiança ou não, que a gente comentou de algum outro caso, por exemplo, é o que acontece lá também. Então, para escolher o primeiro-ministro também é meio que dessa forma. Porque você já tá com o negócio abalado. Pra vir outro fazer uma cagada e levar o voto de desconfiança logo na sequência também, é 2 palitos, né? Se você não faz uma boa escolha, né? E aí, se você não agradar... aí o Congresso é dissolvido e você tem que convocar novas eleições. E aí você pode perder o poder, né? Então, o partido perde o poder, né? Então, por isso que tem por isso que sempre esse é o caminho, teoricamente, né? De pedir a renúncia, né? Ele substitui a Theresa May, né? E ele fica famoso por ele conseguir fazer o Brexit, né? Que é a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, né? Finalmente ele conseguiu fazer isso, né? Ele que é jornalista. É verdade, ele é jornalista, escritor, né? Ele tem cara mesmo de escritor. Ele tem cara de jornalista esportivo. Ele é jornalista esportivo? Não, ele só tem um cabelo legal. Muito bem. No dia 5 de setembro, a Liz Truss é escolhida como primeira-ministra, Edson Júnior. Ela entra em setembro, 5 de setembro, Júnior. Então, a Liz Truss assume e ela já assume mal, vamos dizer assim, né? Dentro da opinião pública, da análise política, até dentro do próprio parlamento, já se olhava para Liz Truss falando que não vai dar certo.
né? Não era o nome correto, né? A Mary Elizabeth Truss, a Liz Truss. Então, falaram assim, pelo amor de Deus, arranca logo esse cara. Bota quem? Bota qualquer um, vai, só pra arrancar esse cara. Depois a gente vê o que a gente faz. Exato. Então, a Liz Truss, então... Tanto é que quando ela assume, tem a história do alface, que eu acho que eu falei semana passada, né? Um jornalista, ele fez uma live, ele botou uma live, que essa live ficou durante 24 horas, transmitindo, dizendo, com uma câmera num alface, dizendo que o alface, ele iria durar mais do que a Liz Truss no cargo. Nossa. Porque ele entendia, né, a Liz Truss, ela entra e ela começa a fazer ela tenta fazer algumas reformas no campo econômico, mas um tanto quanto agressivas, o que não cai muito bem na opinião pública e junto à população do Reino Unido. Ainda mais num período pós-pandêmico, né? Exatamente. Então, o partido, ela lança o pacote econômico, mas, tipo, ele é praticamente rejeitado, né? E aí ela fica assim, ela já fica desmoralizada, né? Ela não conseguiu. O primeiro grande ato dela é fazer aí um pacote econômico, e aí ela dança já logo em seguida. Ela ficou aí 44 dias, né, no cargo, né? Durou um mês e um pouquinho. E o grande feito dela foi ser a primeira-ministra, a última primeira-ministra a cumprimentar a Dona Beth. Exatamente, até porque Liz assume no dia 5 de setembro. 5 de setembro ela assumiu. Sim. 6 de setembro todo mundo foi beber, encher a cara. Por quê? Porque era véspera de feriado. 7 de setembro o povo foi pra frente dos quartéis pedir intervenção militar. E no dia 8 de setembro, Betinha morreu. Faleceu aos 96 anos, Edson Júnior. Exato. A última imagem pública de Dona Beth é justamente no encontro que ela tem com a Liz Truss, porque é uma tradição, é meio que obrigação. Todo primeiro-ministro, quando é empossado, ele tem uma audiência pública com a rainha, né? Então, a Liz foi a primeira-ministra que Dona Beth viu, né? Dona Beth que teve Margaret Thatcher, teve Winston Churchill, teve Tony Blair, David Cameron, Boris Johnson, N primeiros ministros, os mais históricos possíveis. Winston Churchill na época da guerra, que era o primeiro-ministro na época da guerra, e depois ele permanece devido ao sucesso de ter vencido a guerra. E depois a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro e tudo mais, toda aquela situação da história da Margaret Thatcher. Como é que é o nome que você falou agora há pouco? O Churchill, que uma vez disse... Exatamente. Belas Já viu esse vídeo, né? Já. Não, nunca vi. Não? Então, e aí, em 8 de setembro, chega ao fim, né, a longeva vida e reinado de Elizabeth II, ou Isabel II, como queiram. Elizabeth, queira ou não, ninguém quer. Lá no castelo de Balmoral, na Escócia, um dos lugares preferidos da rainha, onde ela faleceu ali. A situação já dizia, né, que ela escolheu lá, né, pra falecer, não é? Era o lugar preferido dela, né? O próprio The Crown mostra isso nos primeiros episódios da última temporada que foi lançada esse ano, né? Que ela fala muito bem de Balmoral. E ela leva lá o primeiro-ministro, lá numa reunião. A situação toda da morte da rainha é uma situação extremamente delicada, mas ela é interessante, né? No dia 8 de setembro, então, eu me lembro que eu estava no ar, e aí na rádio, e aí surge a informação de que os médicos estavam preocupados com a saúde da rainha e pediram para que ela ficasse em repouso. No dia 8? No dia 8 mesmo. De manhã, você já estava no ar, era umas 8 horas da manhã, 9? Não, já estava no Bom Dia. Então era 11 horas. Sim! Aí, chamou a atenção o fato desta notícia. Foi amplamente divulgado pelo próprio Palácio de Buckingham. O Palácio de Buckingham emite uma nota a respeito disso. Logo em seguida, o Palácio de Buckingham emite uma nota dizendo que a rainha foi colocada sob cuidados médicos. Aí chamou a atenção. Então me lembro de ter entrado no ar e falado, olha, há uma situação acontecendo, a rainha foi colocada sob cuidados médicos, e então todas as atenções estão voltadas nesse momento para o castelo de Balmoral, na Escócia.
Logo Escócia em seguida, que faz parte então, do Reino Unido? Sim. Logo em seguida, então, se tem os filhos, a informação é o príncipe Charles, na época, está se dirigindo ao castelo, juntamente com os demais membros da família. E aí chama a atenção porque o Andrew aparece, que estava quieto desde então. Logo em seguida disso, e vai acontecendo uma série de situações. Naquele momento, então, eu passo a acompanhar a BBC, a TV estatal do Reino Unido, da Inglaterra, com o seu noticiário. Chama a atenção que todos os... chama a atenção que, primeiro, foi colocado o principal âncora, como se o William Bonner da BBC foi colocado no ar somente para falar daquilo. A BBC interrompe toda a sua programação e passa apenas a falar sobre aquilo. Ele entra no ar já com terno e uma gravata preta. O repórter na frente do Palácio de Buckingham está de terno e gravata preta. Então, isso tinha sido, alguns anos atrás, no início da pandemia talvez, tinha sido publicado o protocolo London Bridge. O protocolo London Bridge diz respeito sobre os trâmites necessários quando da morte da rainha. Ou do rei, no caso, também, né? Ou aquele foi montado especificamente pra ela. É montado pra ela porque ela tava 70 anos no poder. Não, sim, mas isso, por exemplo, se acontecer com o Charles, é o mesmo protocolo. Agora é que ele não existia. Entendi. Ele não existia. O pai dela morre há 70 anos atrás. Não tinha TV, não tinha nada, não tinha internet. Entendi. Então, por exemplo, você tem diretrizes muito específicas para cada situação. E aí, na época eu tinha lido o protocolo por cima e tal, e aí começaram a aparecer alguns pontos do protocolo que estavam no ar, estavam acontecendo, mas ninguém falava que ela tinha morrido. Até que surge então a informação, mostra que o parlamento britânico em uma sessão, aí alguém entrega um papelzinho lá para um cara lá que está falando, discursando, e esse cara então anuncia que a rainha estava sob cuidados médicos e que todos deveríamos então passar a prestar aí orações e pensamentos positivos para a rainha, e com isso a sessão estava interrompida. Nesse momento, batata. Para mim estava decretada, a rainha morreu. Eles só não iriam, porque o protocolo dizia isso, as sessões do parlamento são interrompidas. Mas eles não podiam divulgar, porque quem é a primeira pessoa que tinha que ser informada? A Liz Truss, a primeira-ministra, e a primeira-ministra seria informada com London Bridge is down, a ponte de Londres caiu. É o código. Quando ela ouvisse isso, ela saberia, então, a rainha morreu. E aí passaria a pessoa a ser comunicada, seria o Charles, porque ele se tornaria automaticamente o rei, o sucessor. Isso não aconteceria enquanto Charles não chegasse a Balmoral e os demais. Então, e para isso ser comunicado oficialmente, todos os filhos dela deveriam estar em Balmoral, e de preferência o William, porque é o segundo, que depois do Charles é o próximo que será o rei. Então se aguarda toda essa situação, e aí no início da tarde, ainda pela manhã na rádio, ainda no Repórter 99 no jornal, eu falei, eu não vou afirmar com todas as palavras, mas os indícios indicam que a rainha se foi. E aí por volta de 2 e pouco da tarde daquele mesmo vale dia, lembrar hora só aqui um do pouquinho, Brasil, Edson Júnior, a rainha morreu. Vale lembrar só um pouquinho, que você comentou da questão dos ternos, tudo, da roupa preta, é porque parte do protocolo também indica que todos os jornalistas, repórteres, devem estar vestidos de preto em respeito ao luto, né, da BBC. Sim. E, inclusive, eles têm roupas lá específicas a dispor na BBC para a hora que precisasse usar, né? E é o que aconteceu, né? Sim, tinha todo um protocolo já pronto, quando foi determinado então o protocolo London Bridge, então tinha toda uma situação pronta. O site e as redes sociais, elas seriam trocadas, as imagens, o site do reino da monarquia seria tirado do ar e exibiria apenas uma imagem em preto com a foto e a nota de data de nascimento, a data de nascimento e a data de morte. Não era nem o comunicado. O comunicado é impresso, colocado na porta do Palácio de Buckingham. Entendi. É assim, num quadro, ele é enquadrado e colocado na porta do Palácio de Buckingham. Tem o protocolo da BBC, que a BBC deveria interromper a sua programação, e aí o que ela faz, às 2 e pouco da tarde então, esse âncora é muito famoso, que eu não tenho a mínima ideia do nome dele, mas é o principal âncora da BBC, ele fala, nós temos uma notícia, o Palácio de Buckingham acaba de confirmar que a Sua Majestade, a Rainha, morreu hoje em paz, pacificamente, aos seus familiares. A BBC interrompe agora a sua programação. O anúncio é feito sem caracteres, com tela limpa, é o que prevê
o protocolo. É o Hu Edwards. Isso. E aí, ao que ele termina dizendo que a BBC está interrompendo a sua programação, corta essa imagem e se toca o hino pela última vez, God Save the Queen, e mostra uma foto histórica dela, já com a sua data de falecimento. Então, as redes sociais também foram trocadas as imagens, como estava tudo sendo previsto, etc, etc, etc. Provavelmente, eu fico imaginando esse pessoal da BBC, que deve ter sido a notícia mais difícil deles segurarem, porque eles sabiam desde o início o que estava acontecendo, muito provavelmente eles sabiam que a rainha tinha morrido, mas que eles não podiam porque existia todo o protocolo, né, da coroa e tudo mais, de se avisar o Charles, o William e os outros filhos da rainha no caso. Mas, só essa passagem pelo protocolo de como ocorreu a morte, né, o comunicado da morte, né? Mas você falou no começo, né? Quais são as implicações políticas disso tudo? Sim. A rainha Elizabeth, ela tinha toda uma aura de agregadora, de pessoa simpática, porque ela parece uma vovó. Na verdade, não parece, ela é uma vovó. Ela é uma vovozinha. Literalmente. Ela é uma vovozinha simpática. Ela é uma vovozinha caricata de filme, de desenho animado e tudo mais. É a Dona Beth. Ninguém vai olhar assim, Dona Beth, né, sua invasora, colonizadora, matou um monte de gente, etc, etc. Fez isso? Fez. Mas ninguém olhava pra ela e pensava nisso. Todo mundo olha pra ela e vê. É a rainha da Inglaterra. É uma vovozinha simpática. Que legal que é a monarquia. Né? Então, ninguém ficava assim e tal. Depois disso, morreu Dona Beth. Quem assume? O Charles. Rei Charles III agora. Rei Charles III. Não dispõe da mesma simpatia. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É totalmente o oposto da mãe, né? Sim. Você olha pra ele e você já fala assim, gente, que coisa, né? Você não precisa só de olhar pra ele, você já percebe. E ainda mais depois que estreia The Crown e mostra todas as crueldades que ele fazia com a Diana, então, agora... Nossa, meu Deus. Até porque ele é entre aspas, o vilão da história, né? Sempre foi, né? Sim, é isso. Agora no final, as pessoas tiveram um pouco mais de compaixão com ele, porque, assim, se passou a imagem de que o Charles, ele foi procurar o verdadeiro amor dele, porque ele nunca amou a Diana. A Diana foi algo plantado pra ele, porque a Diana era bonita, muito diferente da Camila, não que a Camila seja feia, né? A Camila é linda aos olhos de quem acha ela linda, que é o caso do Charles, que sempre amou a Camila, né? E então, na verdade, o pessoal se reverteu um pouco dessa história um tempo atrás. Agora, eu não sei qual o impacto, por exemplo, que a nova temporada do The Crown, que mostra tudo isso em relação a Diana. Agora, o documentário da Meghan e do Harry, que também fala, né, de algumas situações que o próprio Charles acabou causando devido a essa situação deles desistirem depois de ter os títulos reais e tudo mais, né? Então, até porque a Meghan foi comparada como uma nova Diana, né? Sim, a Meghan foi muito comparada com a Diana. A Meghan fala muito bem do Charles na série. Só que em determinados momentos o próprio Harry fala que o pai colaborou para que os tabloides perseguissem a Meghan e tudo mais, né? O Harry coloca no rabo do William, tá? Só pra dar uma adiantada, né? Sem querer dar um spoiler, mas dando um spoiler, ele coloca no rabo do William toda a situação, né? Mas se criou uma expectativa de aumento, talvez da vontade de independência de algumas nações, né? A gente teve recentemente a independência de Barbados, que também era uma posse britânica. Terra de Rihanna. Sim, Rihanna foi consagrada heroína nacional em Barbados no dia em que a independência foi dada. Teve lá a presença do Charles na época e tal. Inclusive tem uma presidenta, né, Barbados. E a Rihanna foi consagrada pela presidenta como heroína nacional. Que é a pessoa mais famosa de Barbados, claro. É a Rihanna. E ela que subiu num cavalo branco às margens do rio Barbados e gritou: independência ou work, que se me feel work, to me do me. Então se criou essa expectativa de uma possível onda de independência, né? Até porque acabou-se a figura da Dona Beth. Óbvio, não vai acontecer hoje, não aconteceu ontem, nem vai acontecer amanhã, né? Até porque amanhã é Natal! Talvez depois
de amanhã, né? Daqui um tempinho, quando fizer um ano que a Dona Beth foi e tudo mais, né? Vai esperar o coroar o rei, né? O rei vai ser coroado em maio só apenas, né? Tal. Nossa, não foi coroado ainda? Não. Pelo amor de Deus, foi 50 dias de... Então, é porque estão no velório da Beth ainda, né? Não, já enterrou a Dona Beth. Então, assim, mas há uma expectativa que aconteça com nações menores. O Canadá, o Justin Trudeau, disse que está tranquilo, que não tem nada, não quer pedir independência, que está tudo certo, tudo tranquilo. O problema realmente deve pintar ali pelos lados da Nova Zelândia, né? Como a gente viu a deputada lá, Austrália e Nova Zelândia, os dois países ali, talvez a situação fique um pouco mais tensa por ali. Mas até agora, assim, como eu disse, não vai acontecer hoje nem amanhã, né? Vai se esperar um pouquinho mais, vai se dar um tempo, vai esperar ver como que vai ser o Charles, conversar e tal, tudo. Às vezes até o próprio Charles fala, não quero mais também vocês, vambora, vai com Deus. Tá bom, vocês querem, tá bom, vai. Né? Mas ainda não deu ruim, mas a chance de começar a dar ruim a partir de 2023 é grande. Entendi. Isso pra eles também implica em questões, porque às vezes a gente fala assim, mas é independência, mas eles já têm as suas... Porque, por exemplo, o Canadá, às vezes a gente até esquece que tem relação com a Inglaterra, com o Reino Unido, no caso, né? Porque tem... Quando você vai lembrar do Canadá, com questão de rainha, de rei, essas coisas? Nunca. Você lembra Canadá, você lembra de Hugh Jackman, você lembra de Drake, você lembra das políticas deles, das questões deles. Você nunca vai lembrar, né, diretamente, tipo assim, a primeira associação... Acho que dificilmente vai ser o rei ou a rainha ou alguma coisa nesse sentido, né? De gente de fora. Hugh Jackman é canadense? Hugh Jackman é canadense. Não sei se o Hugh Jackman... eu nunca pensei em Hugh Jackman como Canadá. Não, pera lá. Eu sei que o Wolverine é canadense. Eu não sei se o Hugh Jackman é canadense. É porque o Hugh Jackman fez o Wolverine, né? Então eu não sei se eu tô confundindo o... Wolverine, o personagem é Wolverine é canadense. Eu só não sei se Hugh Jackman é canadense. Eu acho que eu tô confundindo o personagem com... Hugh Jackman. Hugh Jackman, ele é australiano, ele não é canadense. Tá aí, também pode pedir independência. Exatamente. Mas o Wolverine, o personagem, ele é canadense. Ele é nascido no Canadá. Que bom, parabéns. Tanto que é parte famosa das histórias, tanto que estão falando que agora nos cinemas, né, sempre que surge alguma questão... Porque assim, pra quem não sabe, o Wolverine, ele é um X-Men. Ele faz parte do grupo dos X-Men. Ele não é especificamente um X-Men, mas ele faz parte do universo dos X-Men, né, da parte dos quadrinhos. E sempre... E os X-Men, a Marvel, ela tem seus filmes, as coisas que ela faz lá, as suas produções. Só que a Marvel, até um tempo atrás, um bom tempo atrás, ela não tava boa das pernas, né? Antes dela ter o seu próprio estúdio. Ela tava lá, tava meio falida, ela falou assim, nós temos personagens, vamos vender pros estúdios fazer histórias. Os estúdios falaram, a gente quer comprar, a gente comprou esse, comprou aquele. Os principais foram comprados, ficou só a linha B. E aí tava lá, beleza. Aí a Marvel resolveu fazer o seu próprio estúdio. Então ela começou a fazer filmes dos seus personagens linha B, que eram os que ela não tinha vendido direito. Os direitos estavam com ela. Os X-Men sempre foram personagens muito famosos. Então os X-Men tinham sido vendidos, né, para a Fox. A Fox é a dona dos X-Men. Então a Marvel não podia botar X-Men nos seus filmes. Aí o que aconteceu? Com a Disney foi lá e comprou a Marvel. Então aí a Marvel virou uma empresa da Disney. Passado alguns anos depois, a Marvel foi lá e comprou a Fox. Então Disney comprou a Fox. A Disney foi lá e comprou a Fox. Então meio que agora a Marvel é da Disney e a Fox é da Disney. Então é tudo do mesmo dono. Então vamos poder juntar tudo. E já foi o Mickey Mouse, no caso. Exatamente. E aí o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, também conhecido como Zé Boné, ele anunciou, sim, os X-Men estão vindo. Não vai demorar, não se preocupem, não é pra agora, não vem com esse negócio de não, nós vamos fazer direito, vai demorar, mas eles estão vindo. Aí sempre que fala qualquer coisa Canadá, ou qualquer coisa mais pro lado do Canadá, todo mundo já fala, é os X-Men, é o Wolverine, entendeu? Então é isso. Tudo isso por causa da morte da Beth. De quem? Da Beth. O Wolverine tem a ver com a morte da Beth? Porque o Wolverine é imortal, né? Igual a Beth. Tá. Quase. Não, a Beth não morreu. Quem morreu foi a sósia dela. Tá. Entendeu? Na verdade, ela teve que morrer pra conseguir mostrar a fraude. E aí, né, tal, então tem lá, agora Rei Charles, né? Rei Charles III. Sim, lembrei porque eu falei tudo, porque eu dei toda essa volta grande, Edson Júnior. Lembrei. Tudo é uma volta grande, né? Lembrei.
brasileiro. Lembrei. Por quê? Porque é o seguinte, apesar de esses países terem suas organizações próprias, seus governos próprios, eles ainda devem algumas coisas à bandeira, à Inglaterra, à rainha, à família real, no caso, né? Entre isso, dinheiros, né? Dinheiros? Eles não lucram? Quem? O família real não lucra com o Canadá? Ah, com certeza. Então, Imposto, né? Então, o imposto não é só questão do país, também tem que passar dinheiro pra família real. Os canadenses também bancam a família real, entendeu? Os neozelandeses também bancam a família real. Os australianos também bancam a família real. Não é só os britânicos, não. E eles não têm nem a vantagem de ser visto como os países da rainha, né? Só as Há de se fazer desvantagens. uma correção. Há de se fazer uma correção. Corrija. Os canadenses não arcam com nenhuma espécie de imposto à coroa ou outro membro qualquer da família real. Não? Não. Especificamente os canadenses. É, Porque na Austrália e Nova Zelândia eles ainda devem, não devem? não sei. É porque não foi um dos protestos lá da deputada lá, quando ela não quis, ela falou não vou fazer juramento porque a gente paga, não sei o que lá, blá 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 blá. Não foi isso que ela protestou? Não sei. Esse barulho era você pesquisando? Talvez. É, porque eu vou tentar pesquisar aqui também. Mas é isso, eu que eu lembro do... Ó, quem banca a família real? Vamos ver. Quem banca a família real? Entenda de onde vem a renda da família real britânica aqui. Entenda, republicanos gaste 2 bilhões por ano com a monarquia. Família real britânica sendo blá 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 blá. Ele é pago anualmente pelo Tesouro do Reino Unido. E o montante pode variar. De início, a bolsa equivale a 15% do lucro da Crown, blá 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 blá. De início, a bolsa equivale a 15% do lucro da Crown Estate, propriedades da coroa que não são posse da família real e nem do Estado, funcionando como uma empresa privada. Hoje, a Crown Estate tem 16,4 bilhões de libras em patrimônio líquido, né? Que está investido em imóveis, em propriedades rurais que são alugados ou recebem royalties. Boa parte no centro de Londres, uma das regiões blá 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 blá. 15% blá 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 blá, o restante fica com o tesouro do Reino Unido e pode ser gasto de acordo blá 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 blá. Já a família real tem menos espaço para blá 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 blá. Segundo maior blá 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 funcionários blá 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 blá. Segundo blá 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 blá, cadê? Ou seja, 2 bilhões. O argumento a favor da mãe é que turismo, além do trono do Reino Unido, herdaria do centro blá 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 blá, pipipi, segundo a tradição, rei Charles blá 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 blá, a rainha filho, ano fiscal blá 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 blá. Não fala nada, Júnior. A matéria fala, mas não fala nada, Edson Júnior. Percebi pela quantidade de blá 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 que você falou ao longo desses últimos 5 minutos. Bom, é isso, Júnior. É isso. Ninguém sabe. Alguém Próximo sabe. tópico. Se você souber, fala pra gente. Manda uma mensagem pra mim no conta do Rafa, lá no Instagram, que eu vou querer saber. Falando nisso, eu tenho a frase que o Winston Churchill disse, viu, Edson Júnior? Lembra que eu falei que o Winston Churchill disse uma vez? Você falou. Então, eu tenho a frase aqui. Não é isso aqui. Cadê? Aqui, a frase. É isso que ele falou. De novo. Entendi. Governor. At any rate, that is what we are going to try to do. And we must expect another blow to be struck almost immediately. The hospital ships which brought off many thousands of British and French wounded. Many thousand Britishes. And some good judges agreed with me that perhaps 20 or 30,000 men might be re-embarked. North of 20,000 the men. Amiens, Abbeville, Yap, or be led into an ignominious. Is the result of His Majesty's government. É isso que o exatamente. Winston Churchill disse. Você sabe, a gente não sabe, né, que quem paga a coroa britânica, mas você sabe que o brasileiro ainda paga... A família real. Ainda, né? Paga a família real brasileira. A gente banca eles, né? A gente não, né? Os queridos de Petrópolis, basicamente. Né? Só eles, né, no caso. Coitados de Petrópolis. Ainda pagam o laudem, Não, a família imperial brasileira. A gente paga, Edson Júnior. Cada vez que a gente abre uma cerveja Petra, a gente... falei da Petra, Edson Júnior. Vai começar as propagandas. Hoje eu falei no telefone, eu estava falando no telefone celular, ligação, sobre mesas. Eu abro meu Instagram, a Amazon estava tentando me vender uma mesa. É inacreditável. É coisa eles fora estão de nos sério. ouvindo. Daqui a pouco o Rei Charles liga pra avisar a gente quem é que tá pagando eles. É verdade, Edson Júnior. Pra quem não sabe, uma vez a gente, não sei o que a gente gravou falando sobre a Petra.
Aí começou a aparecer propaganda da Petro tudo quanto é lugar. E essa semana a gente falou do Quatá. O que apareceu pra você, Edson Júnior? Não apareceu. Isso daí é uma propaganda impressa. Não, mas você não falou que você abriu um site e apareceu propaganda de Quatá Alimentos? Não, eu fui digitar aqui o roteiro aqui, a primeira sugestão de busca foi Quatá. Então, exatamente, gente. Ai, Júnior, vamos seguir aqui com o roteiro? Voltando ao roteiro. Ai, eu estou ficando com sono. Deixa eu abrir aqui o roteiro de novo, que eu saí pra abrir o áudio do Winston Churchill. Dia 19 de setembro ocorreu o funeral de Estado da Rainha Elizabeth II, que foi acompanhada por 4 bilhões de pessoas ao redor de todo o mundo via televisão, tornando-se este o evento televisivo mais assistido de todos os tempos. É engraçado que eu não assisti, senão teria sido mais um pouquinho. Eu também. Quantos milhões? Após a cerimônia, 4,1 bilhões. Exato. São 8 hoje em dia, né? Praticamente, né? Metade. A outra metade estava dormindo por causa do fuso horário. Após a cerimônia, ela foi sepultada na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, na Inglaterra, ao lado do marido príncipe Philip. E lembrando, né, já os presentes de vários chefes de Estado lá, né, inclusive o presidente do Brasil, na oportunidade, abandonou a sua campanha eleitoral para participar do funeral da Dona Beth. Não, o ex-presidente em exercício. Ah, tá, que você falou presidente, eu pensei que fosse o Lula, né, porque presidente, não, né? Até dia 31 ainda é o Jair. Não é. É o que você falou, é ex-presidente em exercício. Sim, mas de forma oficial ainda é ele, né? Não, é que nem o Boris Johnson lá no poder até a Liz Truss assumir. Até a Liz Truss assumir, Entendeu? Inclusive, falando em Liz Truss, dia 20 de outubro, aniversário de Itápolis, 45 dias após assumir o cargo, a Liz Truss renunciou. Ela fez um discurso de 90 segundos na BBC. Na porta lá eles fazem na frente lá da sede do governo, onde fica o primeiro-ministro. Esqueci o nome da rua. London Bridge, Dalton Abbey. Não. E aí ela se tornou a primeira-ministra por menos tempo na história britânica, portanto. A pergunta que eu tenho é uma só, Edson Júnior. O alface apodreceu, Júnior? Não. O alface durou mais tempo que a Liz Truss. O alface durou mais tempo. A live permaneceu no ar e o alface sobreviveu. Gente. O alface ficou lá. E o jornalista estava certo o tempo todo. Estava certo e fez uma festa pro alface depois que a Liz Truss caiu. Será que ele comeu o alface depois? Não, creio que não. Também já não estava para consumo, né? Mas estava bem, né? Mas estava vivo. Sim. E apenas 5 dias depois, né, da renúncia da Liz Truss, para você ver como que a renúncia dela já era algo inevitável, né, que já se sabia, né, assume o Rishi Sunak, né, que assume o cargo de primeiro-ministro. Ele que estava no gabinete do Boris Johnson, ele foi um dos primeiros que renunciou ao cargo quando teve a denúncia lá de assédio sexual do outro secretário lá, que o Boris Johnson falou que não sabia de nada, que era tudo mentira, etc. O Rishi Sunak é um dos primeiros que renuncia, e aí ele é reconduzido depois, volta, né, para fazer parte do governo da Liz Truss, e aí com a saída da Liz Truss era meio que óbvio, o nome dele já era mais do que correto. Na verdade, ele já deveria ter assumido desde a queda do Boris Johnson, né? Mas como nem tudo é como deveria ser. E aí, que negócio, é que eu falei pra você, até eles acharem alguém, botarem alguém no lugar, eles falam assim, não, precisa tirar esse cara, vem qualquer um, vai, quem que é o primeiro? Só rapidinho, só até a gente botar o outro aqui. Vai falar, tá bom, vai, eu vou. Downing Street número 10, que é a rua onde a Liz Truss, onde fica a sede do governo, que é onde a Liz Truss fez o seu pronunciamento de 90 segundos, despedindo. Você fala que o pronunciamento dela demorou mais do que o próprio governo. E o Rishi Sunak entra pra história, né? Como o primeiro-ministro do rei Charles III. É verdade, aí ele foi ter a reunião dele com o rei Charles. Exatamente. Olha, ele se torna o primeiro-ministro do Charles. Por pouco, hein, Júnior? O quê? Por pouco, né? Porque 45 dias era rainha ainda, né? Não, a Liz Truss foi a última. Então, por pouco que ele não pega... Beth. Por pouco que ele não pega a Beth também, né? Porque 45 dias... A Liz Truss não ficou 45 dias? Ficou. Então, 45 dias antes, se ele tivesse assumido no lugar da Liz, direto, né? Se não tivesse tido a Liz, ele tivesse assumido direto, por pouquinho. Ele seria o último da Beth e o primeiro
do Charles. A Liz Truss só não bateu um recorde, Júnior. Os 45 dias dela só não foram mais longos do que as 72 horas do Patriota, Edson Júnior. Olha... Podemos 72 dizer... horas do Patriota já passou de 45 dias. Já passou de um mandato da Liz Truss, Edson Júnior. Já passou do mandato da Liz Truss. Sensacional. Podemos dizer, então, que o mandato da Liz Truss foi menor que 72 horas, Edson Júnior? Durou menos que 72 horas do Patriota. Menos que 72 horas, Edson Júnior. Porque como o fuso horário é uma coisa louca. E como que também uma coisa louca foi a vida britânica esse ano, né, Júnior? A questão Exatamente. política... Tem um detalhe interessante do Rishi Sunak, né? Que ele é o primeiro-ministro hinduísta, né? Ele é hindu, né? Ele é de origem indiana, e ele é hinduísta, né? E ele, inclusive, ele se casou na Índia. Que da hora! E ele é o primeiro-ministro de origem indiana. Tem muito, né, imigrante indiano, porque a Índia foi um território britânico durante muitos anos, né? Era também uma posse britânica durante muitos anos, antes da sua independência. Então, tem muito imigrante, né? Até no The Crown tem que a Diana sai com um médico indiano, uma época lá. Então, Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro britânico, portanto. E isso A mulher dele é indiana, tá? A mulher dele é indiana. Legítima. Sim, natural. Porque ele é descendente, né? Não é legítimo. Correto, é legítimo falar? Legítimo? Não é legítimo. É legítimo? Eu tô usando a palavra correta? Você repetiu legítimo 300 vezes, então acho que agora tá valendo. Natural, seria... É legítimo eu usar legítimo? Talvez seja. Bom, enfim, é isso que eu quis dizer, né? Porque ele é britânico, né? Ele não é indiano. Ele é descendente só, né? Que nem a gente. Sim. A gente não é japonês, a gente é descendente, né? Exato. Nosso avô é japonês. Então, Júnior, ele é de Southampton. Southampton. Muito bem. É isso, gente. Essa foi a questão de contexto político-social britânico. A gente foi 1 hora falando sobre a retrospectiva britânica. Mais de 1 hora. A gente foi 70 minutos falando sobre... Você até vai dar um pouco menos, né? Porque eu vou cortar um monte de coisa. Mas de bruto aqui foi 70 minutos falando de retrospectiva britânica, Edson Júnior. Olha só, que legal, hein? Um capítulo só pra Dona Beth. Muito bem. Praticamente. Muito bem. Vamos falar de esporte. Ai, meu Deus do céu. Saiu um som aqui. Pode falar. Opa, lá. Vamos falar de esporte? Vamos. Tá lá na pauta 1, viu? Ah, tá. Dentro da setinha de esporte. Só que tá bagunçado, já aviso, viu, Júnior? Tá bom. Vamos falar um pouquinho de esportes e vamos comentar um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Só um pouquinho, porque nós já falamos muito sobre isso num podcast inteiro, inclusive na gravação, no programa que a gente participou ontem da data da gravação desse programa, segunda-feira passada, pra você que tá ouvindo a gente. E também tá aqui no podcast. É pra tá, pelo menos, né? Na hora que você estiver gravando, ouvindo isso aqui, provavelmente eu já coloquei. Não garanto. Né? Nunca saberemos, né? Mas, Edson Júnior, tivemos só pra fazer a menção honrosa, tá? Porque quem quiser saber mais sobre isso, escuta os podcasts do outro lá, dos nossos outros podcasts da Rota do Catar. Nós tivemos a Argentina, né, ganhando sua terceira estrela na camiseta, né, esportiva mundial, Edson Júnior. A Argentina foi tricampeã do mundo, né, venceu a França nas penalidades na Copa do Mundo do Catar, que terminou no último dia 18, agora de dezembro, coroando o Lionel Messi, né, e companhia limitada, mas principalmente o Messi, né, muito se debatia, né, sobre o Messi, né, títulos e tudo mais, e o Messi acabou conquistando aí a Copa do Mundo e entra pra história, ganha sua vaguinha entre os melhores da história do futebol mundial, e a Argentina tricampeã do mundo em mais uma Copa do Mundo, que a seleção brasileira foi uma total decepção. Exatamente. Quer aproveitar e falar mais alguma coisa de Copa do Mundo? Tá bom já, o pessoal escuta os outros programas. A gente falar bastante sobre o Marrocos, né, que foi a grande zebra da Copa, que foi recebido hoje lá em Marrakech com muita festa da torcida, ruas tomadas, parecia a festa da Argentina, né? A Argentina é muita festa do torcedor em Buenos Aires, né? O torcedor fizeram um adesivo e colocaram numa rua lá, agora chama a rua Lionel Messi, né? Na plaquinha lá na rua. E muita festa, né, por parte do torcedor argentino e muita festa por parte também do torcedor marroquino, comemorando o 4º lugar do Marrocos na Copa do Mundo, a melhor colocação da história de uma seleção africana. Eu acho que tem uma premiaçãozinha assim da FIFA, viu? Deve ter uma premiação também da FIFA, talvez, provavelmente. E alguns países podem, por conta própria, fazer também, né, incentivos em dinheiro, né? Por exemplo, na Olimpíada tinha, né, os incentivos que o Brasil dava para os medalhistas, de acordo com a medalha que se ganhava, o Brasil dava pro medalhista. Não sei se comum. Algum país costuma fazer isso também, né? Na Copa do Mundo. Todos praticamente. Tem uma premiação, sim. Isso é discutido antes, né, da edição da Copa.
Geralmente é uma premiação por título, né? Quem não ganha não recebe, mas, por exemplo, o Marrocos recebe, né? Quer dizer, recebe não, merece, né? Merece realmente ganhar uma premiação, os jogadores, pela excelente campanha no Mundial do Catar 2022, levando o Marrocos à 4ª colocação, perdeu a decisão do 3º lugar para a Croácia, que comemorou bastante também o 3º lugar, né? A Croácia foi vice-campeã na última Copa, em 2018, mas festejou bastante esse foi uma 3º zebra? lugar. A Croácia? Não uma zebra estilo Marrocos, porque obviamente não, dificilmente alguém segundo lugar é zebra, dificilmente. Sim. Mas ela é uma zebrinha, pequenininha, assim com duas listrinhas. O fato da Croácia ter chegado de novo à semifinal e ter ficado em 3º lugar esse ano tira qualquer possibilidade de considerar ela uma zebra. Entendi. Se ela não tivesse chegue, aí possivelmente, né? Exato. Muito bem, Edson Júnior. Nós tivemos Copa do Mundo, Edson Júnior, em fevereiro, lá nos Emirados Árabes Unidos, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Qual que é a diferença da Copa do Mundo, da Copa do Mundo? Copa do Mundo e a Copa do Mundo de Clubes, Edson Júnior? Porque a Copa do Mundo de Clubes é com os clubes. Clubes o time de futebol. Ah, entendi. Por isso que o Chelsea foi o campeão. Isso, Chelsea venceu o Palmeiras. Ficou em segundo? Chelsea venceu o Palmeiras na final. O Palmeiras é o segundo melhor time do mundo. Pelo Mundial de Clubes, sim, né? E o Mundial de Clubes é o mais importante, a mais importante competição de clubes ou não? Não, na verdade, os clubes não dão muito a mínima, principalmente os europeus, não dão muito bola para esse torneio, né? Assim, a FIFA tenta fazer o Mundial de Clubes se tornar um torneio atrativo, né? Ele existiu, ele teve uma primeira edição no ano 2000, né, que o Corinthians foi campeão. Depois ele retorna em 2005 com o São Paulo campeão. Num formato diferente daquele que tinha sido realizado em 2000. Mas assim, é um formato que é muito estranho, é muito diferente, né? Porque na verdade são 7 times. É um torneio mata-mata. É o campeão de cada região, de cada continente. Então é o campeão da CONCACAF, o campeão da CONMEBOL, que no caso é o campeão da Libertadores, o campeão da UEFA, que é o campeão da Champions League, o campeão da Ásia, o campeão da África e o campeão da Oceania. Nesse caso, a Oceania tem uma vaga direta, diferente da Copa do Mundo. E tem aí, entra o representante do país sede, né? O campeão nacional do país em que o torneio está sendo disputado é convidado a disputar o torneio. Então eles fazem aí jogos preliminares. Então, tipo, o campeão do país sede, o representante do país sede, ele vai fazer geralmente um jogo preliminar contra o campeão da Oceania, para já mandar embora o cara da Oceania logo de cara, porque dificilmente ele se classifica. Aí você tem uma fase já de quartas de final. Tem lá os sorteios. O campeão da Libertadores e o campeão da UEFA, da Liga dos Campeões, o time europeu mais forte, diga-se de passagem, eles só entram na fase semifinal. Então, por exemplo, você vai ser campeão mundial com 2 jogos. Basicamente é isso. Antigamente era um só, né? Antigamente se fazia só o campeão da Libertadores contra o campeão da UEFA, que era a final lá do Japão, né? Que aí depois mudou, ficou chamado de Intercontinental, mas aí depois foi aprovado para ser chamado de Mundial, etc. É que ao longo dos anos, a maioria das vezes, quem chega na final desse Mundial de Clubes são os times, o time europeu e o time sul-americano. Algumas vezes não aconteceu, né? Como a gente já teve aí o caso do próprio Palmeiras, né? Da outra edição que não conseguiu chegar. A gente teve o caso do Atlético Mineiro, que não conseguiu chegar, do Internacional, que não conseguiu chegar. Então, não é tão simples assim, né? Às vezes não é tão simples, mas geralmente é sempre o campeão sul-americano contra o campeão europeu. Então, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e o famoso Mundial, que todo mundo falava, o Palmeiras não tem Mundial, que ficava aquela zoação. É a mesma coisa, então? É isso, é a mesma coisa. Entendi. E aí, a partir de 2025, a FIFA já anunciou que vai ser um Mundial inchado, vai ter 32 times. É uma Copa do Mundo, né? Que é a quantidade de seleções de uma Copa do Mundo, mas vai ser com clubes. Então, vai se classificando ao longo de 4, vai ser de 4 em 4 anos, vai ser igual a Copa do Mundo, ele vai substituir o que era a Copa das Confederações. Era todo ano? Sim, ele é anual. Aí agora, ele vai ter esse ano agora, o Mundial de 2022 vai ser em fevereiro de 2023, a gente tem o Flamengo na disputa. E aí depois ele vai passar a ser de 4 em 4 anos, igual a Copa do Mundo, mas sempre um ano antes da Copa do Mundo para ser utilizado provavelmente como evento teste para a Copa do Mundo. E ele vai reunir 32 times. Então, a cada ano que passa, o campeão de cada ano da Libertadores, da Champions League, dos campeonatos aí regionais dos outros continentes vai se classificando, mas existe uma tendência de que se classifique também os campeões dos outros torneios, os chamados torneios linha B, que as principais federações, a CONMEBOL e a UEFA organizam, que é a Copa Sul-Americana e a Liga Europa, que são torneios aí que os principais, que são o torneio consolação, é a Série B desses campeonatos continentais.
mundiais. Então, vamos ver como que vai ser, né? O que se provavelmente tira qualquer chance de um clube brasileiro, um clube sul-americano, ser campeão do mundo novamente, porque você vai jogar provavelmente contra 12 times europeus, né? Então, vai ficar entre eles mesmo lá, afinal. Vai tirando qualquer tipo de possibilidade. Então, até chegar um árabe aí, um catarino, sei lá o quê, que quer um mundial, ele vira e fala assim, porque o Copa do Mundo, você tem que ser nascido ou naturalizado no país, certo? Correto. Agora, o mundial, não. Você monta o time, você pode ter de países diferentes. Você pode ter num time jogador do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra e etc e tal, certo? Depende, há um limite. Cada federação tem um limite. Cada federação tem um limite. Por exemplo, no Brasil, você só pode ter 5 estrangeiros em campo. Então aí varia de federação para federação e aí precisa ver qual que é a norma da FIFA. Uma vez, há muitos anos atrás, nos anos 90, o Cruzeiro foi disputar uma final de Mundial de Clubes. E aí o que ele fez? Ele contratou um time inteiro do zero só para jogar a final do Mundial de Clubes. Os caras fizeram um contrato só para aquele jogo. Então. Um time de estrelas. Perdeu, deu errado. Mas de repente pode um catarinense aí querer fazer isso aí lá do Catar. Catarinense não. Catarinense é o velho da van. E aí pegou muito mal. Então a FIFA criou regras agora para que você vá pro Mundial. O jogador ele tem que estar lá pelo menos há um certo tempo. Entendi. Vai lá, o catarino compra o passe dos atletas, fica lá jogando por um ano e beleza. Vai lá, Catarino, eu confio no seu potencial. Júnior, a gente teve Jogos Olímpicos na China, Edson Júnior, esse ano? Teve. Pequim se tornou uma das poucas cidades do mundo que recebeu as 2 versões dos Jogos Olímpicos, né? O de verão, que foi em 2008. É a primeira, viu? É a primeira? Então foi os Jogos de Verão 2008 e os Jogos de Inverno 2022. Legal, né? Muito legal. E os Jogos de Inverno ninguém liga, né? É engraçado. Não, porque... aqui no Brasil, né? Porque a gente não tem esporte de inverno, mas nos outros países tem o mesmo apelo. Tem países até que você comentou uma vez que é mais apelo nos de inverno que no verão, né? Porque com certeza, se você pegar os países que são mais nórdicos, né? Eles têm a chance de se dar muito melhor nos Jogos Olímpicos de Inverno do que nos Jogos de Verão. Então, é natural que eles tenham até mais importância. Mas, por exemplo, para os Estados Unidos é praticamente a mesma coisa. Eles destinam a mesma quantidade de equipe, período, tempo no ar, por exemplo, fazendo cobertura e tudo mais, né? Então, e o engraçado é que eles utilizaram o mesmo estádio da abertura dos Jogos de Verão, foi utilizado nos Jogos de Inverno, né? O Ninho do Pássaro. Que legal! Nossa, é muito bonito. O Ninho do Pássaro... Não, o Ninho do Pássaro é um estádio muito lindo. É um estádio muito bonito. Diferente do estádio da Xereca lá do Catar. Você... viu o estádio da Xereca, né? Eu vi. O estádio da final. Da abertura também foi no estádio da Xereca? Não, o estádio não é. Você tá confundindo. Não é esse estádio. O estádio do Lusail é outro. Onde foi a abertura e foi o encerramento. Que foi, tá. Não é ali o estádio da Xereca? Não. Tá bom. Então parecia. Enfim. Júnior, em fevereiro, no dia 20, eu vou passando assim, pode ser que tenha alguma coisa aqui que seja totalmente irrelevante. Tá bom, aí você me fala. Um grito aqui. Tá. Beleza. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 8-7 nas penalidades e foi o campeão da Supercopa do Brasil 2022 na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso, Edson Júnior. Um jogo que não vale absolutamente nada. Por que não vale? Na Supercopa do Brasil não vale? O que é a Supercopa do Brasil? Porque tem o Brasileirão e o Campeonato Brasileiro, não tem? Que é a mesma coisa. É a mesma coisa do Brasileirão, Campeonato Brasileiro? Não tem mais um também? Essa Copa do Brasil. Aqui? Copa do Brasil. E essa Supercopa é o quê? É o campeão do Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. É um jogo só, então? Sim. E se tiver o mesmo campeão? Não. Acho que, não sei se é um só ida e volta, acho que é um só. Mas tipo assim, não tem, que seja 2 no caso, mas não é tipo, é sempre os mesmos, tipo, não é tipo, 4 times que vão... Não, só é um sempre campeão contra um campeão. Exato. E se o mesmo ganha os 2? Aí é o vice de algum que eu não tenho a mínima ideia qual foi, porque isso aconteceu esse ano. Entendi, muito bem. O Atlético Mineiro e o Flamengo jogaram, e quem que ganhou? O Atlético Mineiro é o campeão da Super... Então ele é um campeão master, né? Não. Não? Por quê? Vale nada. Não vale nada isso daí. Por que faz, então?
Dinheiro? Ah, tudo bem. Mas então qual que é mais importante, a Copa do Brasil ou o Brasileirão? Brasileirão, sempre. Sempre. Ah, tudo bem, então. O Palmeiras é campeão da Recopa Sul-Americana de 2022 após derrotar o Atlético Paranaense, Júnior. Também não vale nada. O que é até porque chama Recopa, né? Se fosse bom, É. ele chama Recopa. Ia chamar Copa. É o Recopa parece campeão Record. é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. E a Libertadores, obviamente, é a mais importante. Com certeza. Ah, isso aí até eu sei. 8 de março teve o início da Copa Sul-Americana, Edson Júnior. E de 4 a 13 de março, os Jogos Paralímpicos tiveram início lá no Pequim, né? Até porque se teve o Olímpico, teve os Paralímpicos. Em 1º de abril foi o dia do sorteio dos grupos para o Mundial do Catar. E a gente caiu novamente no mesmo grupo quase do ano passado, né? Da Copa passada, né, Júnior? Com a Sérvia e com a Suíça. Muito bem. E caímos na mesma fase da outra Copa. Exatamente. No dia 15 do 5 é maio, né, Edson Júnior? Maio. O Porto foi campeão da Primeira Liga 2021-2022 com 91 pontos lá em Portugal, Edson Júnior. Parabéns ao Porto. Futebol Clube do Porto. Muito bem. Também irrelevante, né, essa informação. Se você é um torcedor do Porto, deve estar feliz, mas... Muito bem. Essa aqui é importante, Júnior. Hum. Essa aqui tenho certeza que é muito importante. Duvido não ser importante. 18 de maio, o clube alemão Eintracht Frankfurt venceu o clube escocês Rangers FC por 5-4. Foi 1-1 no tempo normal, depois foi para os acréscimos. E ele foi o campeão da Liga Europa da UEFA, Edson Júnior. Liga da Europa é importante, não é? É a segunda divisão da Europa, né? Então, É o que vai ganhou. para a Copa dos Clubes, né? No negócio da Copa do Mundo dos Clubes. A partir de 2025, né? Da edição de 2025 vai. Liga Conferência Europa da UEFA é importante? Não, nem um pouco. É a terceira divisão. Tá, a Liga dos Campeões da UEFA. Aí sim. Ai, dia 28 de maio, a terceira divisão é foda. Dia 28 de maio, o Real Madrid venceu a Liga dos Campeões da UEFA. Ele jogou contra o Liverpool e ganhou de 1-0 no Stade de France, em Saint-Denis, França, Edson Júnior. No Stade de France, em Saint-Denis. Palco da final da Copa do Mundo de 98. Vitória mais uma vez do Real Madrid, o senhor das Copas, né? O maior campeão da Champions League da história e com vaga garantida neste Mundial de Clubes que teremos o Flamengo em 2023. Muito bem, no dia Liga dos Campeões da UEFA. Ah, tá, começou, foda-se que começou. Obviamente, tudo tem que começar, não importa começou, tem que saber quando terminou. Olha, isso aqui é importante, Edson Júnior, pra você principalmente, Júnior. Dia 15 a 24 de julho aconteceu o Campeonato Mundial de Atletismo nos Estados Unidos, Edson Júnior. Você que é um atleta. Foi lá em Oregon, muito bom. No berço aí do atletismo norte-americano, onde eles forjam os melhores atletas, tanto para pista como os fundistas. Mundial de Atletismo foi no Oregon esse ano, na Universidade de Oregon. Atletismo legal é que ele envolve vários esportes, né? Várias modalidades, né? Porque vários, não é? Tem arremesso de peso, salto em distância. Eu acho que se bobear não sei, talvez seja por ignorância mesmo, porque eu sou muito ignorante na parte de esportes. Mas eu como uma pessoa ignorante da parte de esportes, vejo que é uma dos esportes que tem mais modalidades diferentes. Por exemplo, você vê lá, o skate. Ah, mas tem o skate isso, skate isso, skate isso. Mas pra quem não entende nada, você vai ver, é a mesma coisa. O atletismo Pra quem não entende nada, você vai ver, é a mesma coisa. Sim. Agora tem o salto com vara, é uma coisa. Salto em distância, é outra. Salto completamente. Salto é outra, completamente diferente. É tudo diferente. Daí você vai lá, 4, não sei lá, com barreiras. Livre, corrida lá, livre. É outra coisa diferente. Arremesso de peso, é outra coisa. Eu acho que talvez um negócio com modalidades diferentes, que mais tenham modalidades bem diferentes dentro da mesma categoria, né, Edson Júnior? Não sei. Pode ser sim. Tivemos também o Campeonato Europeu de Futebol Feminino. Quem ganhou foi a Alemanha. Não, a Inglaterra. A Inglaterra ganhou da Alemanha no futebol feminino. Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20, importa alguma coisa? Não, no momento não. Tudo bem, foi foi lá na Costa Rica, viu? O que é isso aqui? Supercopa da UEFA também não é importante, né? É o campeão da Liga Europa contra o campeão da Champions League, não vale absolutamente nada. Então tá bom.
ó, que é muito importante. 10 de setembro, o piloto brasileiro Felipe Drogovic conquista o título da Fórmula 2 e se torna o primeiro piloto brasileiro a ser campeão da categoria de acesso à Fórmula 1, Edson Júnior. É o primeiro título de um brasileiro, título mundial da categoria de acesso, desde que se tornou Fórmula 2 ele é o primeiro. Na época da Fórmula 3000, Bruno Junqueira tinha sido o último, se eu não me engano, no ano 2000. É um feito e tanto, porque o Drogovic ganha com antecedência, com corridas de antecedência e com larga vantagem sobre seus adversários, uma regularidade impressionante que causou depois a ele uma vaga, né, como piloto reserva da equipe Aston Martin para a temporada 2023 da Fórmula 1. Fórmula 1 é mais... você tem que passar por essas questões ou é mais dinheiro mesmo das equipes colocarem seus corredores, seus atletas? Como assim você fala? Por exemplo, eu preciso fazer uma carreira, tipo, primeiro eu vou na Fórmula 5, depois na Fórmula 4, Com depois certeza. na Fórmula 3, depois na Fórmula 2, depois na Fórmula 1. Ou eu já posso, por exemplo, alguém me contratar e eu entrar direto na Fórmula 1, por exemplo. Impossível. Não, Você tem que seguir porque você tem que ter acredite se quiser, existe uma carteira de habilitação da Fórmula 1 que se chama superlicença. E você só pode pilotar na Fórmula 1 se você tem essa superlicença. Que da hora, entendi. Nossa, muito interessante. Não sabia Tanto é disso, que nessa temporada agora, se eu não me engano, a McLaren queria contratar um piloto norte-americano, o Colton Herta, e o Colton Herta, como pilota só lá nos Estados Unidos, a carteira, a superlicença dele conta de forma diferente, ele não tinha pontos suficientes para pilotar um carro de Fórmula 1 em final de semana oficial, então ele não pôde ser contratado. Olha, que da hora, não sabia disso. Nossa, é muito complexo então, né? Ah, com certeza. Eles podem levar multa, essas coisas também? Não... Sim, existem algumas punições, se você desrespeita algumas situações dentro da corrida, você vai levando pontos na carteira. Quando você atinge esses pontos, você fica fora de alguma corrida. E esses pontos valem na carteira normal também? Por exemplo, Não. se ele pode dirigir normalmente o carro normal de boa. Sim, muitos até quando chegam no automobilismo, uma boa parte deles são jovens que nem carta tem ainda. Olha, que da hora. E será que muitos deles estão com a carteira vencida? Cheia de negócio? Não, sabe por quê? Porque imagino, não sei também, posso estar fazendo preconceito meu, mas se a pessoa gosta de correr, no carro normal você não pode, né? Não. Então a chance de você levar uma multa é alta. Se é uma pessoa que gosta, Né? de repente ela tá lá sem carteira porque levou multa, mas tá correndo na Fórmula 1 porque lá pode correr, né? Só escolheu correr no lugar errado. Enfim, Edson Júnior. De 26 de agosto a 11 de setembro, a Polônia, a Itália, venceu a Polônia e se tornou tetracampeã no campeonato mundial de voleibol masculino, Edson Júnior. Vôlei é um negócio maravilhoso de assistir. Eu amo assistir campeonato de vôlei. Júnior. Vôlei é muito legal, né? A gente tá vivendo um período aí muito difícil para o Brasil, né? Com troca das gerações, né? Também. E então por isso a gente viu aí o Brasil ficando de fora do pódio, né? Esse mundial de vôlei é a Copa do Mundo do vôlei. Tem o Mundial e tem a Copa do Mundo. Esse é o Mundial. Mas a Copa do Mundo é o equivalente à Copa do Mundo e o mundial não é. Ah, depende. Qual que é o torneio mais importante da categoria? Eu acho que é o Mundial. O mundial? Então, é isso aí. Itália se tornou a tetracampeã por 3-7-1. Entendo alguma coisa de vôlei? Não, mas eu acho legal de ver. Eu acho mais fácil de entender do que futebol, né, quando você tá assistindo. Nossa, gente, tem uma notícia aqui de guerra que entrou no tópico errado. Olha, Edson Júnior. Ó, essa aqui é interessante. É de... Como é que fala o negócio? O da bola? O mercado da bola, Edson Júnior. Eu tô super entendido, Edson Júnior. Mercado da bola. No dia 22 de setembro, o grupo City compra o Bahia por 650 milhões de reais, Edson Júnior. Também não... Irrelevante, né? Repete, por favor. O grupo City comprou o Bahia por 650 milhões de reais. Tá, isso daí é o início de um movimento que nós tivemos aqui no Brasil, que é o movimento da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, que são grupos internacionais que vêm e não só internacionais, a gente teve o caso do Cruzeiro com o Ronaldo, mas que vêm e compram, os times se tornam empresas e você compra ações desse time e você se torna um acionista majoritário para você determinar aquilo que o time vai fazer a partir de então. Então os times passam a ter donos, né? Esse grupo City não é do Manchester City, não tem nada a ver. É o próprio. Que legal. Ele tem agora o Bahia aqui no Brasil, ele tem o Manchester City nos Estados Unidos, ele tem o New York City nos Estados Unidos. Manchester City nos Estados Unidos? Não, Manchester City na Inglaterra. Tá, o New York City nos Estados Unidos e tem o Montevideo City no Uruguai. E o Bahia vai virar City também? Não. Podia, Bahia né? Ser mesmo. tudo City? Não, devia. Se fosse tudo City, devia ser City também. Não. Copa Sul-Americana interessa alguma coisa?
Lógico, que o São Paulo foi vice-campeão. Dia 1º de outubro, o clube equatoriano Independiente del Valle é campeão da Copa Sul-Americana de 2022 após derrotar São Paulo, lá em Córdoba, Argentina. É por isso que o pessoal falou que o São Paulo perdeu pro Suco? Porque perdeu pro Del Valle? Perdeu pro Del Valle, exatamente. Ah, tá. Existia um clima de muito otimismo por parte do torcedor do São Paulo, até pela campanha que ia apresentando na Copa Sul-Americana, só que futebol é assim, né? Do outro lado sempre tem um adversário que pode estar disposto a jogar mais que você naquele dia. E foi o que aconteceu, o São Paulo ficou paralisado, não jogou absolutamente nada, e o Del Valle acabou ganhando pelo placar de 1-0 na véspera da eleição presidencial do Brasil. Muito bem, exatamente, Edson Júnior. Estados Unidos venceu a China. Adivinha que esporte? Que esporte? Estados Unidos e China, Edson Júnior. Basquete. Estados Unidos conquistou o 11º título da Copa do Mundo de Basquetebol Feminino, Edson Júnior, em 2022. No dia 1º de outubro, dia do primeiro turno das eleições? Não, foi dia 2. Ah, tá. No dia 2, Libertadores é importante, né? Sim. Tá. No dia 2 de outubro, o paranaense Cascavel Futsal Clube é campeão do Copa Libertadores de Futsal deste ano, Edson Júnior. Ele derrotou o Peñarol por 3-1 lá na Argentina, Edson Júnior. Falou que Libertadores era importante? Exatamente, é muito importante. Parabéns aí pro Cascavel. Muito bem. Isso aqui é importante também, Edson Júnior. 9 de outubro, Max Verstappen. Ele é o bicampeão da Fórmula 1, após vender o Grande Prêmio de Suzuka no Japão, Edson Júnior. Esse ano de uma forma um pouco mais simples, né? O Max Verstappen acabou conquistando o bicampeonato mundial de Fórmula 1 no passado. Emocionante, na última curva da última corrida do ano, ele acabou também conquistando o título, e agora ele é bicampeão com muita facilidade, se impôs bastante, não tinha ninguém melhor que ele mesmo nessa temporada, e o Verstappen então bicampeão mundial de Fórmula 1. Fórmula 1 tá na Band agora, né? Exato. Júnior, o Brasil perdeu por 3-0 contra a Sérvia no Campeonato Mundial de Voleibol Feminino, ficando em segundo lugar no dia 15 de outubro, Edson Júnior. Olha só, hein? Perdeu a final. No dia 17 de outubro, olha que interessante, isso aqui é muito interessante, Edson Júnior. No dia 17 de outubro, o futebolista Karim Benzema é vencedor da Bola de Ouro 2022, Edson Júnior. Foi justo ou foi injusto? Não, é justo, né? O Benzema é uma temporada maravilhosa, um baita de um centroavante, goleador e tudo mais. E que eu creio que fez muita falta para a seleção francesa na decisão da Copa do Mundo. Você tinha comentado isso, né? Porque ele tava machucado, né? Coitado. Muito bem, parabéns, Benzema. 19 de outubro, o Flamengo venceu o Corinthians e ele se tornou o campeão da Copa do Brasil 2022. Ele fez 6-5 nos pênaltis, lá no Maracanã, Edson Júnior. Exatamente. O Flamengo também, no dia 29 desse mesmo mês, se sagrou como campeão da Libertadores, após vencer o Atlético Paranaense por 1-0, que o jogo aconteceu lá no Equador. Flamengo levando tudo esse ano também, né, Edson Júnior? O Flamengo foi muito bem, só não ganhou o Campeonato Brasileiro, mas ganhou Libertadores, Copa do Brasil, né? Foi muito bem. E aí depois que conquistou todos esses títulos, ainda mandou embora o treinador. É o principal time brasileiro hoje, da atualidade? Assim, se você for parar pra pensar, sim, é o Flamengo e o Palmeiras, né, que dominam o futebol brasileiro, ou o Flamengo acabou conquistando tudo. O que o Flamengo não conquistou foi o que o Palmeiras ganhou, que foi o Campeonato Brasileiro. Muito bem, que foi no dia 2 de novembro que a Sociedade Esportiva Palmeiras conquistou o 11º título do Campeonato Brasileiro, após ser campeão da edição de 2022, né, ele foi lá, sagrou-se o Campeonato Brasileiro. No dia 3 de novembro, Edson Júnior, a Rebeca Andrade se tornou a primeira brasileira campeã mundial do individual geral na ginástica artística, pela primeira vez na história desse país, Edson Júnior. Nossa querida Rebeca Andrade, nosso orgulho atual, né, Edson Júnior? Um feito histórico, um feito pra história. Feito pra história, né? É preciso relembrar quem começou lá atrás, né? Daniela Hipólito, Jade Barbosa, Dani dos Santos, e hoje tem a Rebeca campeã do mundo, porque alguém lá atrás abriu essa porta aí pra ginástica artística do Brasil. Legal a gente ver nomes fortes na ginástica, né? Como você acabou de citar, diferente do que, por exemplo, a gente comentou, né, na segunda-feira, lá no Itacast, que hoje em dia não tem um nome, assim, de apelo tão grande no futebol, né? Agora na ginástica a gente tem, né, esses nomes. Assim, são poucos, né? Porque é uma competição individual, né? Tem a competição por equipes também, mas o foco sempre é individual. E agora a gente tem a Rebeca, é a campeã do mundo, e muito bem, né? Chega com uma tranquilidade muito boa, inclusive, para os Jogos de Paris. Muito bem, vai lá, Rebeca, a gente tá aqui torcendo por você desde já
participar, inclusive nos próximos campeonatos que for ter, viu? A gente gosta muito de você, Rebeca. Venha gravar com a gente qualquer dia, se estiver ouvindo a gente. No dia 6 de novembro, o Francesco Bagnaia venceu o campeonato mundial do MotoGP. É a Fórmula 1 das motos, MotoGP, Edson Júnior? É a Fórmula 1 das motos, é a principal categoria das motos, né? As motos mais potentes, os principais pilotos. Muito bem, no dia 13 de novembro, Jorge Rousseau venceu o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, conquistando sua primeira vitória na carreira, Edson Júnior. Quem? Jorge Rousseau. George Russell, piloto britânico da equipe Mercedes. É porque era britânico. Se fosse alemão, tava. Se fosse francês, tava certo. Eu só errei o sotaque. Ganhou a primeira prova dele, da carreira dele aqui no Brasil, a primeira vitória da Mercedes na temporada, que não fez uma temporada muito boa da Fórmula 1, e o Hamilton chegou em segundo com extrema tranquilidade, tirando o pé para deixar a primeira vitória pro menino Russell. Eles são da mesma equipe? Sim. Muito bem. No dia 3 de novembro, o zagueiro espanhol Gerard Piqué anunciou a sua aposentadoria do futebol, Edson Júnior. Depois de todo o escândalo com a Shakira, tem mais é que sai mesmo do futebol. Exatamente, a gente é Team Shakira aqui, viu? Vamos voltar para janeiro, porque não sei o que tá fazendo aqui no fim, tá uma bagunça isso aqui tudo. No dia 19 de janeiro, o futebolista Robinho é condenado em última instância a 9 anos de prisão por estupro lá na Itália, Edson Júnior. É um caso grave, desde então Robinho não consegue arrumar um clube para jogar, bem feito, deveria estar preso. Gente. Muito bem, para encerrar da pauta, e se você quiser falar alguma coisa que eu não pus na pauta, porque você conhece muito mais que eu, é iniciada no dia... Olha, esse aqui eu acho que é a notícia mais importante de todas, Edson Júnior. No dia 13 de maio, é iniciada a primeira corrida Escort Champions em Londres, a primeira corrida de patinetes, Edson Júnior. No dia 13 de maio, começou o campeonato dos patinetes, Edson Júnior. Merece virar esporte olímpico, Edson Júnior? Com certeza, não sei. Por que não? Você não gostaria de ver competição? Se tem de skate, por que não ter de patinete? Precisava ter de patins roller também, né? Você já acompanhou alguma corrida de patinete? Eu nem sabia que existia, pra ser sincero com você. Então, é a primeira corrida de patinetes. A Escort Championship, lá em Londres. Coisa interessante. Londres, rapaz. Não é a próxima, não é França, né? A próxima Copa é Paris. Paris, se fosse em França, eu ia falar, já tá preparado pra Copa. Pra Copa não, pras Olimpíadas. Júnior, que delícia. Nossa, você teria vontade na sua vida de treinar pra se tornar um competidor de corridas de patinete, Edson Júnior? Nem um pouco. Não? Não mesmo? Não mesmo? Não me agrada. Bom, muito bem. Que mais a você roda na frente trava, você capota. Nossa, Deus do céu. Não, o problema que eu sempre tinha era quando você ia virar o negócio e o guidão batia na tua barriga, assim, nossa, entrava com tudo, assim, nossa, era um terror. Tem mais alguma coisa pra falar de esporte, Edson Júnior? Eu queria falar que Eliud Kipchoge quebrou mais uma vez o recorde mundial, né? 2:1:09 na Maratona de Berlim no mês de setembro, onde ele já tinha quebrado o recorde mundial de 2:1:39. Ele tirou 30 segundos do recorde mundial da maratona, é o maior maratonista de todos os tempos, com certeza. E tivemos o Danielzinho, ele ganhou ouro na última Copa? Na última Olimpíada? Foi ele sim. E a gente teve aí o Daniel Nascimento, né? Daniel Ferreira do Nascimento. Bauruense, não é? Paraguaçu Paulista. Olha só. De Paraguaçu Paulista, ele quebrou o recorde sul-americano e recorde brasileiro da maratona, que durava desde 1998, que era o recorde do Ronaldo da Costa, quando ele foi, inclusive, foi recorde mundial naquela oportunidade, né? O tempo do Ronaldo da Costa, o 2:6:05. O Danielzinho se torna o primeiro brasileiro a correr abaixo da casa de 2:05, né? 2 horas e 5 minutos. Foi na maratona de Seul, na Coreia do Sul. E ele tentou correr, ele correu em Nova York, né, esse ano também, mas ele liderava a prova quando ele abandonou no quilômetro 30. Ele passou mal e não conseguiu concluir a prova. Mas tem um brilhante futuro aí pela frente. Vai correr Boston no ano que vem. Tem grandes esperanças aí no Danielzinho. Que foi... Eu não curti que você vai correr Eu pensei que você vai correr Boston ano que vem. Que a maratona de Boston é uma das mais famosas também, né? Faz parte das Six Majors. É que do jeito que você falou, a entonação que você falou... Porque Boston... porque assim... Pra você correr Boston, você tem que ter índice técnico, você tem que ser muito bom pra correr. Óbvio que ele é elite, então pra ele não é, ele é convidado, né? Então pra ele não vale, né? Mas, por exemplo, pra eu que sou um corredor amador, é praticamente impossível ir conseguir correr Boston. Entendi. Porque é muito rápido. Eu tenho que ser muito rápido pra correr Boston, e é uma coisa que eu não consigo fazer. Então, só corre lá quem é muito bom, né? Então, e o Kipchoge vai correr Boston também, ano que vem. Então, teremos os dois lado a lado, provavelmente.
infelizmente. Mas o Danielzinho quebrou o recorde brasileiro finalmente, né? Danielzinho por causa da idade, por causa do tamanho ou nada a ver? Os dois. O Quantos anos Danielzinho ele tem 24, mas ele é bem pequenininho. não é tãozinho assim, né? E de idade não, mas de tamanho ele é pequeno. Sim. Ah, muito bem, Edson Júnior. Muito interessante, muito legal. É uma área que eu super gostaria de ir. Ô, Júnior, quando eu deixar de ser sedentário, né? Porque eu entrei pra academia, você sabe. Tudo bem que mês de dezembro não fui nenhum dia, mas já tava nos meus planos não ir, porque eu tava trabalhando que nem um camelo, né? E ainda mais gravando podcast e tudo, não ia conseguir ir mesmo. Mas em janeiro eu volto pra academia. Quando tiver condições, eu vou começar a fazer corrida também, Edson Júnior. Que legal. Faça Vou mesmo. estrear. Faça não mesmo. Não sei, talvez. É isso, Edson Júnior. Temos? É isso. Olha a hora, Edson Júnior! Tá vendo Meu que Deus. horas são? É a hora de dormir? Faltam 30 segundos pro Natal, Edson Júnior! Oh! 30 segundos! Não sei se falta 30, não botei o cronômetro aqui. Pera, deixa eu botar o cronômetro aqui, porque a gente tá gravando ainda, não é Natal? Coisa nenhuma. Cadê aqui? Cronômetro... Não é cronômetro, é relógio, né? Porque no relógio você muda pra cronômetro. Aqui, cronômetro... 30... Cadê 30? Como é que muda aqui? Temporizador, né? Porque cronômetro é cronômetro, temporizador é uma coisa diferente, né? Cronômetro é de frente pra trás, né? Temporizador é de trás pra frente. Agora, Edson Júnior! 30 segundos pro Natal, Edson Júnior! Os 30 segundos anteriores tão longos quanto as 72 horas. Exatamente, Júnior. Tá chegando! Falta 20 segundos pro Papai Noel fazer ho-ho, Edson Júnior. Olha só. 14, vamos fazer a contagem. 13! 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Feliz Natal, Edson Júnior! Feliz Natal! Olha, que o velhinho de vermelho te traga muitas coisas boas em 2023, Edson Júnior. Com certeza, com certeza. Que esse velhinho barbudo, que veste vermelho, possa trazer aí muitos presentes e muitas alegrias para todos. É isso aí, Edson Júnior. Muito bem! Feliz Natal pra você! Feliz Natal pra você, pra todos que for da sua família, Edson Júnior. É isso aí, muito bem. Que no caso é você também, né? Que no caso sou eu também, é verdade, porque é a mesma família. Uma vez eu fui fazer essa piada, fiz errado, viu, Edson Júnior? Acontece. Eu falei, ao invés de falar pra você e pra todos que for da sua família, eu falei, Feliz Natal pra você e pra todos que se for da sua família. Você quis ser mais direto possível. O pior é que eu errei mesmo, não foi nem de propósito. Eu sei. Muito bom, gente. Feliz Natal pra todo mundo. Que o menino Jesus nasça no coração de todos. Principalmente daqueles que precisam ter Jesus no coração. E que dizem que tem, mas não tem, né? Enfim, é isso, Júnior. Não vamos julgar. Não, eu não tô julgando. Não, muito pelo contrário, estou desejando coisas boas. Pra quem você deseja seu Feliz Natal, Edson Júnior? Pra mim. Que você tenha um bom Natal. Pros meus cachorros também, porque esse é o último Natal deles, né? Que ano que vem vão deixar de ser animais, vão ser comida, né? Eles vão estar na ceia de Natal, de outra forma. Exatamente, Edson Júnior. Agora tá na hora de comer o peru, Júnior. O peru do Eliseu. Tchau, gente! Até semana que vem com o especial de Ano Novo! Você ouviu a gente no Natal, vai ouvir a gente de novo! Tchau! Tchau!